Pessoal, é o seguinte, eu vou trazer aqui uma notícia que é estadual, mas eu vou dar uma conotação local para ela, porque eu quero muito ouvir a opinião de vocês sobre isso, tá? O governador Carlos Massa Ratinho Júnior anunciou ontem mais 2 nomes que vão ocupar o primeiro escalão do governo do Paraná nos próximos anos. A secretária da Mulher e Igualdade Racial será a deputada federal eleita Leandre Dal Ponte e a Secretaria de Comunicação ficará sob responsabilidade de Kleber Mata. Com as novas nomeações, já foram anunciados os ocupantes de 36 secretarias, empresas públicas e órgãos de administração pública estadual que participarão da gestão pelos próximos 4 anos, ao que se espera, pelo menos, tá? Daí, por que conotação local? Porque daí eu separei aqui um histórico das falas de algo que a gente já tinha comentado ontem, que é a questão da vereadora Ana Lúcia Rodrigues. Eu vou pedir para o Murilo colocar na tela, por gentileza, o que diz a vereadora Ana Lúcia Rodrigues. Eu vou puxando aqui um tweet por vez e também o que rolou, o que não rolou, né? Você consegue colocar, Murilão? Pode colocar na tela, por gentileza. Então, a vereadora, ela colocou assim num primeiro momento, né? O governador Ratinho Júnior nomeia um homem para ser secretário da Mulher no Paraná. Considero isso uma ofensa aos movimentos, às organizações, à luta contra a violência, pois se constitui uma violência simbólica às mulheres do Paraná que precisam urgentemente parar de eleger homens, né? Daí depois, a Ana Lúcia, ela fala: minha gente, chegou a hora de assinar a petição do Movimento Mais Mulheres no Poder Paraná para que o governador Ratinho Júnior do Paraná indique mulheres em cargos de primeiro escalão. Daí ontem, né, no domingo, né, ela colocou assim: Ratinho Júnior arregou. Nossa mobilização do Movimento Mais Mulheres no Poder Paraná levou o governador Ratinho Júnior a anunciar que nomeará na segunda-feira, dia 16, uma mulher como secretária da Mulher, secretária da Secretaria da Mulher e da Igualdade Social. E por que eu trago isso? Porque quando a gente pega o decreto, e a gente separou o decreto também, se o Murilão puder colocar, o governador assina o seguinte: fica designado Rogério Elias Carbone para responder interinamente, e eu ressalto, interinamente, pelo cargo de secretário de Estado da Mulher e Igualdade Racial, sem prejuízo de suas atribuições, e vai adiante aí o decreto que foi feito pelo governador. Trago isso porque a gente já começa a ver movimentações e, assim, eu quero ouvir, primeiro, antes de mais nada, eu queria ouvir a opinião de vocês. A vereadora Ana Lúcia Rodrigues, ela está se valendo de uma posição, Ângelo Rigon, ela está querendo se promover politicamente e atribuir a ela algo que, de fato, não era, porque desde o começo, desde quando se anunciou a Secretaria da Mulher, o Ratinho já falou que seria uma mulher que ocuparia esse cargo, desde o começo. Interinamente, por questão burocrática, a pasta não pode parar, precisava de alguém enquanto ele não decidia essa pessoa, ele colocou interinamente. Em todos esses tweets, a professora, não sei se de má fé ou por desatenção, dá a entender que são o que não, ele nomeou um homem, vai ser um homem, isso vai ser isso em caráter geral, em caráter que vai ficar. E daí depois atribui a uma movimentação que fez o fato do governador ter tirado o senhor que estava acumulando, né? O Carbone, que estava acumulando as pastas, para a nomeação de uma mulher. Ela está se auto-atribuindo, ela está fazendo uma apropriação indébita de créditos que não lhe pertencem ou não? Ela influenciou esse processo como um todo? Olha, todo mundo sabia que o governador Ratinho tinha chamado a Leandre, que era, né? Ele conseguiu convencer ela. No momento em que ela não aceitou, ele convidou a Flávia Francischini. Mas o processo é em andamento. A lei foi aprovada pela Assembleia e a máquina não pode parar. E ele nomeou um trissecretário de forma interina. O momento em que a vereadora faz essa postagem lembra muito uma outra postagem que ela fez esses dias atrás, falando de transformar a agressão lá, as obras de arte que foram derrubadas, aquele pessoal, tem um cara que tá de camisa preta, com uma foto do Lula aqui e tal, né? Aquele pessoal que invadiu o Palácio do Planalto e quebrou obras de arte, ela propôs fazer, a vereadora em questão, um memorial
Essa proposta já havia sido feita pela Janja dentro do Palácio do Planalto, que é uma forma de você lembrar que houve ali um atentado terrorista para tomar uma tentativa de golpe. Então, ela tentou também se apropriar dessa a situação já definida, já colocada, a mídia já tinha divulgado, e ela botou como se fosse ideia dela. Então, o que eu vejo do ponto de vista político, sem maiores considerações. Esse pessoal de Maringá, do movimento Maringá, Mais Mulheres no Poder, queria nomear a Terezinha Pereira para poder dar uma alavancada, para poder ter alguém no governo do estado e isso influenciar na candidatura a prefeita aqui de Maringá nas eleições de 2014. Então, é o tal do vale tudo. E isso não valia antes. E é por isso, talvez, que muita gente que estava com ela não está mais. Ela mudou e faz esse tipo de coisa. No momento, cobra do governador, depois, quando ele termina o que ele havia iniciado, fala que ele arregou. Né? E me estranha o fato dela ser muito amigo do chefe da Casa Civil, que é o João Ortega, é da mesma cidade dela, de Jandira do Sul. E me estranha a forma como ela está tratando o governo do Estado. O governo não tem que atender intenções políticas dela, nem ela se aproveitar dos fatos que já estão em andamento. Todo mundo sabia que a Secretaria da Mulher ia ser uma mulher. Então não tem nenhuma novidade. O governador acabou de assumir, hoje é dia 17, então tem certas coisas, a gente tem que ter um mínimo de compreensão. Pamela Bussolini, ações como falas como essas da vereadora Ana Lúcia Rodrigues transformam esse discurso em algo mais inflamado, justamente para tentar angariar um engajamento diferente e acaba sendo menos propositivo, menos propositivo do que as ações propriamente ditas. Quer dizer, isso tem algum impacto prático para as pessoas? Você acha que essas falas elas são coerentes? Vitor, absolutamente não, né? A gente vê nesse caso como muitos dos nossos políticos contam com a ignorância, né, das pessoas. Eles têm a convicção que as pessoas não vão entender nada do que eles estão falando, mas, né, a lacração vai ser maior. Então, como a gente disse aqui, mesmo o governador falando que o rapaz, né, indicado aí vai ficar de forma interina, né, temporária, até que se feche aí esse cargo, aí ela coloca que ele arregou, como se ele tivesse cedido ao movimento, né, coisa que não aconteceu. Agora, a gente precisa entender realmente, como o Ângelo falou, o governador vai colocar na Secretaria da Mulher e em todas as outras secretarias pessoas da confiança dele e que ele acredite que vai fazer um bom trabalho de acordo aos olhos dele, o trabalho que ele quer desenvolver, né? A partir do momento que a autoridade começa a colocar essa ou aquela pessoa para satisfazer grupos, então ele está entregando essa secretaria na mão de grupos, né, que nem fazem parte do governo. Então não me parece adequado que o governador Ratinho Júnior nomeie pessoas conforme esse ou aquele grupo deseja. Ele tem que nomear pessoas que ele confie, que ele conhece o trabalho e que ele acredite que vai fazer tudo da melhor forma a completar o governo dele. Que isso fique claro. Agora, me chama a atenção, por isso que eu não gosto desse discurso feminista. Como é tudo muito contraditório, né? As mulheres precisam urgentemente, é uma ordem, né? Parar de eleger homens. Veja bem, ao mesmo tempo que elas dizem que as mulheres são livres para fazer o que quiser, que as mulheres têm que levar a cabo até o fim a sua vontade, isso só vale a partir do momento que a mulher atende à agenda feminista. Se ela não atender à agenda feminista, aí ela precisa urgentemente parar de fazer isso ou aquilo. Quem é a professora Ana Rodrigues, com todo respeito, para dizer se a mulher tem que votar em homens, tem que votar em mulher, e diribili, como o Kim gosta de falar aqui em todos, né? A pessoa que escolhe. Às vezes um homem vai representar melhor os meus ideais, né? O que eu acredito, os meus posicionamentos políticos de uma mulher de esquerda, por exemplo. E daí? Né? A Ana Lúcia, apesar de ser mulher, não representa os valores e os posicionamentos políticos que eu acredito. Então, entre ela e talvez um homem que tenha outro tipo de posicionamento, talvez eu me veja mais representada politicamente por um homem. E nem por isso eu sou menos mulher ou menos livre, muito pelo contrário. Então, esse discurso, né, de nós precisamos urgentemente parar de votar em homens, primeiro que é muito chato essa coisa de ficar colocando homens contra mulheres, isso é muito velho, né?
essa atitude da esquerda de ficar jogando uns contra os outros o tempo todo é muito velha, é uma infelicidade. E no ponto de vista aí do movimento feminista, é muito contraditório você querer impor para as mulheres em quem elas devam votar para satisfazer uma agenda ou, como o próprio Anjo falou, interesses pessoais do grupo, que queria pôr alguém do grupo delas aqui de Maringá lá na secretaria, dizendo que isso é luta pelo movimento, pelas mulheres. Não é. É luta pelo grupo político da vereadora.